Bom dia a todos, bom dia Letícia, bom dia Carlos, bom dia Anderson, bom dia àqueles que nos assistem. É um grande prazer estar moderando essa mesa no People's 2022 do FIS, que é o maior evento em saúde da América Latina, conduzido pela brilhante e querida família Vilar. A mim coube o desafio de moderar uma mesa que eu acho que é extremamente oportuna, como já foi dita, de estratégias corporativas para a gestão de custos em saúde. E eu queria contextualizar, um cacuete meu, olhar a floresta antes da gente passar para os palestrantes trazerem a sua visão a partir da ótica de cada um. Cada um é muito interessante, porque cada um dos participantes aqui representa um elo distinto da cadeia de saúde suplementar. A Letícia representa uma empresa, uma startup que traz soluções assistenciais e tecnológicas para a gestão da saúde. Aliás, achei o nome da empresa fantástica, viu, Letícia? Valsa Saúde. O Carlos, recém-chegado ao Brasil, preside a Roche Diagnóstico e vai nos trazer a visão da indústria farmacêutica. E o Anderson, que além de executivo da CACI, preside a Unidas, que é a entidade clássica que representa as autogestões, vai nos trazer a visão, vamos dizer assim, do pagador de saúde, não? O pagador que também o pagador e gestor de saúde de empresas. Eu acho que esse tema é oportuno. Eu costumo dizer que um dos principais desafios que a gente tem na saúde, e aqui eu vou falar especificamente sobre a saúde suplementar, é empoderar o contratante. O pagador de conta, na minha percepção, ele é corresponsável pelo quadro atual, onde nós temos observado um crescimento de custos muito maior do que ele poderia ser. Quando a gente analisa o que tem acontecido nos últimos anos, nós chegamos a ter 50,5 milhões de beneficiários em dezembro de 2014. Naquela altura, um pouco antes de dizer que esse mercado chegaria a 80, 100 milhões de beneficiários, nós reduzimos a 47, pouco abaixo de 47, e voltamos a subir na pandemia por conta de medo, muito impulsionado por pequenas empresas que passaram a conceder o plano com receio de ficarem desassistidos no contexto de uma pandemia, mas ainda temos um saldo devedor de 1,5 milhão de beneficiários. Eu gosto sempre de trazer esse dado para gerar um desconforto coletivo e para que a gente entenda o nosso papel. E daqui não é uma caça às bruxas, nem uma procura de culpados. Eu acho que somos todos vítimas e culpados do quadro atual. Sem dúvida, esse número de beneficiários é o que mais se escuta falar. Ele se reduz pela redução de emprego, onde existe uma grande correlação entre, já que 2/3 dos beneficiários são de plano de saúde empresariais. Mas eu não gosto de me acomodar achando que é só o emprego que deve definir ou não o ingresso de beneficiários na saúde suplementar. Eu acho que nós não temos coletivamente endereçado muitas das causas que levam os custos a subirem na proporção que sobem. Os custos em saúde nunca vão subir na proporção da inflação geral ao consumidor. Esse é o velho cacuete de jornalistas. Ontem tinha uma matéria em jornais dizendo que o plano de saúde vai aumentar 3 vezes acima da inflação. São índices distintos, um mede variação de preço, que é o índice de variação, o IPCA, por exemplo, e o outro mede a variação de preços e de frequência, que é chamada inflação médica. Nós, na Arquitetos da Saúde, a gente mede o VCMH do Brasil inteiro. Para trazer um dado para vocês, o VCMH de 2014, quando nós atingimos o pico de beneficiário de 2020, foi de 90% e o IPCA foi de 46%. O que isso mostra? Isso mostra a crescente incapacidade de quem financia o sistema, que são em grande parte as empresas, de continuar custeando esse benefício. Esse é o tamanho do desafio. Essa é a boca do jacaré que se abre entre o efeito de custos e a sua capacidade de repassar esse aumento aos preços dos seus serviços. Naquela altura, quando a gente começou a mergulhar numa crise e houve a perda de beneficiários até a chegada da pandemia, as empresas lançaram mão de algumas alternativas, como, por exemplo, a procura por produtos mais baratos, aquelas que poderiam, o Anderson tem uma limitação do segmento que ele representa, mas aquelas que poderiam procuraram produtos mais baratos, o que não quer dizer que são melhores, mas também não quer dizer que são piores, porque nós não medimos quem é melhor e quem é pior, esse é tema de uma outra discussão que não será de hoje, mas as verticalizadas geraram um acesso muito grande a de beneficiários, na verdade, um grande rouba-monte de beneficiários. As empresas, por exemplo, segundo pesquisa da ZAP e da BRH, lançaram mão de um aumento de coparticipação, como forma de também acomodar um aumento de custo. Foi a maior medida adotada por empresas, segundo essa pesquisa. Produtos regionais, enfim, algumas iniciativas. E agora a gente chega
uma outra crise sem ter saído da primeira, onde boa parte desta munição já foi utilizada. A pergunta que eu faço é qual é a munição que sobra, né? Dado que muitas das estratégias, eu chamo de exógenas, foram adotadas. E aí eu volto para o papel da empresa. O papel da empresa, eu costumo dizer que as empresas têm uma grande corresponsabilidade no comportamento de custos, não exclusiva de maneira nenhuma, naquilo onde envolve a sua omissão, naquilo que envolve a não cobrança dos atores da cadeia de maior transparência de medição de resultado. De novo, somos todos vítimas e culpados, mas a dor ensina a gemer. E eu acho que a gente vai viver, eu não tenho dúvida, a gente vai viver anos muito difíceis, esse ano com certeza, com uma variação de expectativa de aumento de custos muito grande, uma inflação altíssima e outras variáveis, mais anos de eleição, e seria esperado que as empresas, naquilo que é possível, dependendo do seu porte, assumissem o maior protagonismo na gestão do benefício da saúde e, consequentemente, de custo. Custo é consequência. E aí, dito isso, essa mesa, de novo, é extremamente oportuna, porque a gente vai escutar de vários elos da cadeia o que eles pensam sobre estratégias corporativas para a gestão de custos em saúde. Eu queria começar, então, passando a palavra para a Letícia, depois a gente passa para o Carlos e, por fim, para o Anderson, e aí abrimos para perguntas. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um prazer estar nesse painel com vocês, discutindo um tema que eu acho que é tão relevante e que já se discute há bastante tempo e a gente não consegue, não existe uma solução fácil, né? Então, acho que a gente está sempre em busca de uma bala de prata ou algo que é uma solução simples, mas a saúde é um problema tão complexo que essa solução simples ela tá difícil e a gente ainda não chegou, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? E que a gente vem ao longo aí dos anos, né? Eu hoje estou na Valsa, mas já trabalhei em grandes operadoras, né? E uma empresa também internacional de tecnologia e consultoria. E então tem algumas coisas que a gente pode fazer para iniciar esse processo de gestão de custo, né? Eu acho que acima de tudo ele tem uma questão de conscientização tanto da fonte pagadora quanto de quem usa, né? Então eu acho que o principal é a gente conhecer e monitorar como que esses custos estão sendo aonde eles estão acontecendo, né, dentro da nossa rede. Então, como que esse custo se distribui, qual o comportamento dessa população específica. Tem algumas questões de incentivo, né, de como a gente compartilha ou pode compartilhar esse custo com quem usa. A gente percebe em vários clientes com os quais eu trabalhei, né, a sensação de quem tem o cartão do plano de saúde é como se fosse um cartão de crédito sem limites, onde não existem consequências, né? Então, eu tenho o plano de saúde, por isso eu vou usá-lo, mesmo que de maneira irresponsável ou desnecessária. Eu não preciso, mas eu vou fazer porque eu tenho direito. Então, esse tipo de comportamento a gente observa bastante no setor privado, né? Então, todo esse trabalho de qual é o nível correto de compartilhamento de custo, eu acho que ele precisa ainda ser feito e aprimorado. Mas, junto com isso, a gente precisa trabalhar também o comportamento desse consumidor, né? A gente precisa orientar, ele precisa entender como que ele vai fazer um uso de forma que ele tenha o retorno esperado para melhorar a saúde dele. Porque muitas vezes, acho que o Anderson, a gente falou um pouco aqui já dos custos ou de melhora de saúde, não necessariamente mais serviços médicos significa mais saúde, né? Então, a gente tem a questão dos outcomes, né, que a gente também, hoje, não mede ou mede muito pouco. E aí eu acho que a questão de medir, né, e transparência é extremamente importante, porque quando a gente passa a medir a utilização, medir resultado, a gente passa a entender o que está acontecendo para ir
desenhar ações que possam reverter essas condições ou melhorar. Então, acho que de forma resumida, né, acho que são essas estratégias que a gente utilizaria para, primeiro, conhecer melhor onde estão esses custos, né? A gente precisa orientar aquele consumidor, engajar ele no cuidado dele e medir e exigir qualidade. Obrigado, Letícia. Muito bom, você tocou em pontos importantes. O diagnóstico tem que saber onde você está, né? Tem que tratar de incentivos. O ser humano é movido a incentivos, isso é absolutamente inquestionável. Tem que conscientizar, inclusive o incentivo às vezes ajuda a encurtar o caminho da conscientização. E tem que medir. Verdade. Eu acho que a receita do bolo é exatamente esse é o desafio que nós temos pela frente. Carlos, muito obrigado, Letícia. Vou passar para você agora trazer um pouco da sua visão da indústria sobre esse tema. Perfeito, Adriane, e obrigado também pelo convite, é um prazer estar com vocês. Na realidade, é um dos primeiros eventos que eu participo. Eu cheguei no Brasil na segunda-feira, então estou aprendendo muitíssimo e vejo aqui uma oportunidade excelente, não só de fazer mais networking, mas também de aprender imenso sobre o que é que significa o Brasil nessa questão tão profunda, né, e tão difícil de resolver, como a Letícia falou. Realmente, enfim, a nossa perspectiva da Roche, eu aqui, apesar de eu presidir a parte diagnóstica, na realidade estou aqui a representar a nossa organização, como One Roche, ela é muito peculiar, porque uma das coisas desta semana eu falava, tivemos aí um business review e víamos o que é que significa o Brasil do ponto de vista de investimento em saúde comparado com outros mercados. Como percentagem do GDP, não é? do PIB, do Produto Interno Bruto. Então estamos aí já perto dos 12%. Agora, o mais recente, depois do Covid, depois de todos esses investimentos adicionais que estamos fazendo aí, estamos perto dos 11,5%, 12%. Isso está a par com os países mais desenvolvidos do mundo, com os Estados Unidos, com as Alemanhas. Então, na realidade uma falta de dinheiro que existe aqui no sistema? Talvez não seja. Talvez seja mais onde é que, e aqui é o ponto da Letícia, eu estou de acordo, será que fazer essa análise de uma forma mais detalhada, onde é que estamos na realidade aplicando esse dinheiro? Onde é que estamos aplicando essas verbas? Quando fazemos aí um zoom in, vemos que 65% a 70% dessa verba, e aqui estamos falando de toda a verba investida na saúde no Brasil, ela é investida de forma, eu diria, se me é permitido aqui, um pouco reativa. Ou seja, já quando estamos no internamento, ou quando estamos na UTI, ou quando estamos na gestão da emergência médica, e apenas cerca de 20% a 25% são realmente investidos a montantes, lá na ponta, no início, quando realmente queremos fazer prevenção de saúde. E claro, como é que a gente inverte essa lógica? Não é? Como é que a gente realmente põe e isto é aplicável a planos de saúde, é aplicável ao Sistema Único de Saúde, é aplicável ao Ministério da Saúde, é aplicável a tudo aquilo que seria a verba aplicada em saúde no Brasil e para os brasileiros. Como é que a gente inverte esta lógica, não é? E aqui eu tenho que falar, ou seja, eu represento uma indústria que é a indústria de diagnóstico, que teve um papel preponderante aí, como vocês sabem, e tem ainda, aí na gestão da pandemia, porque no momento em que não existiam vacinas, não existiam curas aí nessa pandemia, a única forma de você identificar e isolar os pacientes que estavam positivos era diagnosticar, era fazer testes. Então, eu realmente tenho que dizer que há que fazer mais testes de diagnóstico, há que fazer mais check-ups, há que introduzir essa lógica no paciente, porque o paciente está cada vez mais empoderado, e todos nós somos ou já fomos pacientes na nossa vida. O paciente está cada vez mais empoderado através da informação que existe nos mídias, na internet, enfim, todos os canais que hoje em dia temos de informação, que são tantos, e que traduzem na realidade aquilo que é o valor agregado que nós, como doentes, pacientes, podemos também gerar na nossa vida e na vida da sociedade como um todo. Há que realmente colocar essa conscientização de que nós temos que ter uma dor no corpo, vai ver o que é que se passa, mais cedo, não espera, pode ser tarde demais. Então, eu acho que toda esta lógica e enfim, eu concordo, a gente aqui não vai arranjar a solução, não é? Mas é realmente uma forma de estimular essas discussões, porque eu realmente acredito, eu sou português natural, já vivi em vários países no mundo, vários países europeus, Estados Unidos, vários países da América Latina, e uma coisa que eu tenho, os países mais desenvolvidos, eles têm muito essa lógica da incorporação da consciência da comunidade.
como um todo, que é aquilo que a Letícia falava. Você está consciente da sua ação? O que é que ela significa? Como é que você vai usar esse recurso? Você está sentindo uma dor? Vá no médico antes que seja tarde demais. É humano nós deixarmos isso para trás, não é? Obviamente que depois, falando aqui de uma forma mais prática, eu acho que há algumas medidas que a gente pode, assim, de forma mais pragmática, que a gente pode utilizar. Por exemplo, a centralização de serviços, sempre que necessária, é algo que eu acho que é fundamental acontecer. E sabendo que o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma densidade populacional de mais de 200 milhões de pessoas, tem que ser essa centralização tem que ser complementada também com descentralização. Mas essa descentralização não necessita de ser física. Nós, na pandemia, todos nós recorremos, eu recorri várias vezes, e a minha família, a consultas de telemedicina. Agora, a pandemia passou, nós realmente vemos a telemedicina perdurar ou vemos um regressar àquilo que existia antes? Na realidade, talvez nós tenhamos essa forma humana de voltar ao que era antes, porque talvez não estejamos confortáveis com isso. E há várias coisas que podem ser feitas por telemedicina. Tudo aquilo que são os principais impactos no orçamento da saúde do Brasil e que não são únicos para o Brasil, são talvez aquilo que significa também a outra realidade para os países desenvolvidos, e aqui falamos de hipertensão, de diabetes, de câncer. Nós estamos falando destas 3 áreas. Se nós tivermos um plano de ataque mais cirúrgico, mais detalhado para estas 3 áreas, eu acho que vamos provocar um impacto muito grande. Então, existem várias coisas que a gente tem que fazer. Uma delas é que a indústria farmacêutica e as indústrias de tecnologia, de medical devices, possam co-criar a 4 mãos também com pagadores, enfim, com o Sistema Único de Saúde também, enfim, embora a discussão aqui hoje seja muito no âmbito corporativo, não é? Mas como é que nós realmente podemos ter cada vez mais acesso aos stakeholders principais para as tomadas de decisão que vão ser cada vez mais conjuntas? Porque na realidade, e nós temos uma experiência interessante aqui na Roche, que é os nossos parceiros, os nossos clientes, eles estão cada vez mais contentes quanto mais nós estamos à volta da mesa para falar sobre as dores, as necessidades que eles têm e como é que nós, também de alguma forma integradores de soluções de saúde, sendo uma empresa privada, mas tendo um diagnóstico, tendo um tratamento, porque nós atuamos desde uma ponta à outra, né? Como é que o diagnóstico, seja em prevenção, em screening, no diagnóstico já de uma doença existente, mas também como tratamento em doenças como câncer, artrite reumatoide, cardiologia, nós podemos realmente atuar como um parceiro estratégico dos pagadores. E eu acho que é um exemplo, Adriano, você falou aí das verticalizadas, eu estou aprendendo ainda, não é? Isto é a minha primeira semana, como disse, mas só para concluir aqui, eu realmente vejo as verticalizadas são o conceito, a teoria, segundo aquilo que eu entendo, é exatamente esse, é criar um ecossistema, eu não diria fechado, mas um ecossistema limitado de saúde para que as pessoas possam ter acesso dentro dessa rede. E criar aí, enfim, sem dependências externas, com o pagador incorporado, com o provider incorporado, com todas as valências de saúde incorporadas para que o doente possa ter dentro dessa rede acesso total e se possa, enfim, quando seja necessário, não só diagnosticar de uma doença, mas possa também curar. Então, como é que nós, talvez não verticalizando todo o mercado brasileiro, mas como é que nós temos também essa gestão integrada de saúde em indústrias que não são em segmentos que não são a parte verticalizada, mas são operadoras de saúde independentes? Como é que temos essa gestão integrada também naquilo que é o Ministério da Saúde? Esse é o desafio que eu trago aqui. E só para finalizar, o diagnóstico ele representa cerca de 70% das decisões clínicas, ou apoia com informação em cerca de 70% das decisões clínicas em todo o mundo. A média de investimento no Brasil é de 0,5% do total do valor investido em saúde, em diagnóstico. Há que ser mais preventivo. Eu poria que essas são as minhas principais considerações aí para o grupo dos colegas. Carlos, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Brasil. Se junte a nós nesse desafio de tornar um sistema que, na minha visão, não é sistema, ele é desintegrado, ele é fragmentado, ele é hospitalocêntrico, ele é desconfiado, e passa muito, e não é uma questão específica brasileira, acho que é um desafio do sistema de saúde do mundo inteiro, e o desafio acho que passa por, você usou uma palavra ao longo da sua fala muito importante, que é a integração do cuidado, a integração das informações. Eu acho que esse é um caminho onde
nós precisamos, de fato, caminhar. E vejo a indústria se aproximando, de uma maneira geral, dos outros atores da cadeia, como você bem colocou, entendendo que precisa participar, estar mais próximo e participar mais ativamente dos desafios, né? Muito obrigado. Anderson, com você a palavra. Você tem um grande desafio, né? Que é o desafio das autogestões, de carteiras que não se oxigenam, que tem limitações que não podem se juntar, que tem uma faixa etária talvez mais compatível com a realidade da faixa etária brasileira, quer dizer, talvez o Brasil de amanhã em vários aspectos, né? E você já vive esses desafios hoje. Conta um pouquinho para a gente da sua visão sobre esse tema. Bom, primeiro agradecer aqui a iniciativa FIS, o nome do José, um grande amigo, e uma honra estar aqui, né, representando o nosso segmento, muitas vezes esquecido, né, muitas vezes não lembrado aí pelo tamanho, talvez, pelas suas peculiaridades, por não estar tão aberto assim ao mercado, mas é um segmento importante, é a segunda hoje maior fonte de receita dos hospitais privados, né, então, em termos de gasto médio, a gente está ali nas cabeças, infelizmente. Um prazer dividir esse painel aqui com o Carlos, com a Isabela, com o Adriano. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vou tentar simplificar aqui, até para não ser repetitivo, né? Quem fala por último sempre tem aquela dúvida, né? Como o oitavo marido da Elizabeth Taylor, né? O que fazer diferente agora aqui? Vamos tentar encontrar aqui alguma coisa que a gente possa completar, né? As falas estão bem colocadas aí pelos colegas. Mas eu vou tentar fazer uma provocação, Adriano, se me permite, cara. A minha visão e o que eu entendo aqui, entendendo o mercado, as evoluções elas acontecem por necessidade e o nosso sistema de saúde vai sofrer uma revolução drástica por necessidade, a conta é impagável. Nós estamos falando de um reajuste que deve sair autorizado pela INS em torno de 15,5%, algo próximo disso. Num país que está em crise econômica, num país que tem um desemprego enorme, e isso vai, com certeza, impactar muito no judiciário. Nós vamos voltar ao patamar de 48 milhões, ou pouco menos que isso. Eu não tenho dúvida disso. E infelizmente, a gente acaba sendo reativo, né, a todas essas situações, como foi bem colocado aqui. E isso vai exigir uma mudança, cara, quer que a gente queira, quer a gente não queira. O setor público hoje gasta, né, oficialmente em torno de 150 bilhões de reais, com algumas emendas extraordinárias chega a algo a 180 milhões, e o privado gasta 50 bilhões para cuidar de um quarto dessa população. Isso mostra claramente que a gente tem um sistema público muito mais eficiente, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, o sistema público é quem tem as melhores relações de incentivo, são os melhores modelos de pagamento, são as melhores ações de prevenção. Nós temos hoje 75% da população com atenção primária já registrada, então isso é um avanço, o país dá exemplo disso, o mundo afora. Mas, por outro lado, a gente tem realmente uma necessidade de investimento, temos problemas de gestão, temos muita ineficiência também, mas não dá para falar de ineficiência no público e comparar com a privada. O privado ela é exponencialmente muito mais ineficiente, gastando muito mais dinheiro para cuidar de muito menos pessoas. Então, isso é claro, e não adianta a gente brigar contra isso. É contra fatos, não há argumentos. Eu não gosto de ficar brigando com os números, né? Os números mostram isso. A nossa ineficiência vem, sim, eu concordo quando você coloca o papel do pagador, o papel da operadora é muito ineficiente, o papel da operadora, né? Eu sou contratado por um patrocinador para cuidar da saúde e eu não estou cuidando. Então, assim, a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer, cara, não estou fazendo. Eu compro o serviço de saúde. Eu deveria dizer o que eu compro, como eu compro e o que eu espero. A gente parte do erro em que a gente não analisa o que a gente deveria analisar. Eu deveria perguntar primeiro assim, o que eu quero comprar? Eu vou aos serviços de saúde comprar o quê? Qual entrega eu espero? Que desfecho eu espero? Eu deveria primeiro tentar imaginar de trás para frente, né, cara? Assim, que resultados eu quero alcançar, que parceiros podem ser importantes para alcançar esse resultado, e aí dizer como a gente vai remunerar. O Brasil discute remuneração por performance sem discutir performance, né? As pessoas querem discutir modelos de pagamento sem saber o que é modelos de entrega. Eu quero pagar diferente para receber o quê? Aí não acontece, porque eu estou desenhando modelos de pagamento diferentes, mas com o mindset do modelo antigo, né? Vamos discutir o que eu quero contratar
e aí vamos discutir como eu vou pagar. Aí eu vou encontrar a melhor forma para se pagar, né? Eu discuto valor em saúde pensando no preço. O valor em saúde é valor. Vamos discutir o valor a ser entregue. Depois a gente discute o preço e a forma de remunerar. É claro que a forma de remunerar traz incentivos, né? Isso é muito importante, não podemos negligenciar. Mas a simples mudança do modelo de remuneração não vai resolver a nossa equação. A gente caminha, cara, para um desenho de saúde muito, muito ruim, né? Eu sou otimista por natureza, senão não estaria aqui. Eu acho que o pessimista é preguiçoso, né? O Cortella diz um pouco disso, né? O pessimista é preguiçoso, o otimista ele acredita, então ele vai trabalhar para que isso aconteça. Mas tudo que a gente enxerga é o contrário, cara. A gente vê uma intervenção legislativa populista, isso é muito, muito ruim. A gente quer criar planos de saúde que pagam tudo, mas que vão ser acessíveis a 1% da população. Então não é por aí. O dilema da equação de saúde ela é um dilema mundial. Países ricos estão sofrendo com o problema do custo da saúde, então no Brasil isso vai ser muito pior, porque a gente está envelhecendo muito mais rápido que a Europa e envelhecendo num país pobre, então é pior. Eu vou aqui acrescentar o que o Carlos trouxe, né? A gente tem um percentual do PIB similar a alguns países, mas com um PIB muito menor, né? Então, o valor per capita para cuidar é infinitamente menor, né? Quiser, a gente tem o PIB dos Estados Unidos, pô. Vamos gastar 9% do PIB dos Estados Unidos. Analisando per capita, a gente tem muito dinheiro para cuidar de saúde, mas a gente tem 9% do PIB de um país pobre. Então, a nossa necessidade é diferente. E essas medidas populistas, né, a gente vê. Cara, eu me incomodo muito quando alguém diz assim: sai uma manchete no jornal, plano de saúde é obrigado a pagar tal tratamento. Que plano de saúde, cara pálida? Plano de saúde não paga nada. Quem paga são as empresas e as pessoas. Isso vai ser repassado. Isso vai ser repassado. Alguém vai pagar essa conta. Então, isso para mim é apenas um exemplo, né, de uma cultura infelizmente, do objeto saúde como consumo. Eu olho para um seguro saúde, um plano de saúde, uma caixa de assistência, como se fosse um consumo. Ó, eu pago a mensalidade, tenho que gastar. Eu sou de um plano, né? Represento aqui a CACI, a maior autogestão do Brasil, com mais de 620 mil vidas, e é um plano sem fins lucrativos. Nada contra quem quer o lucro, não é essa a posição, mas a gente está cuidando de uma caixa, onde eu falo com meus colegas, né? Porque eu sou gestor e sou usuário, eu sou funcionário do banco de carreira e vou ao hospital com meus filhos, vou ao hospital quando eu preciso, vou à clínica quando eu preciso. Eu tenho dois bonés ali, né? E eu falo com os colegas, cara, o que eu queria aqui é pagar tudo. Eu queria autorizar tudo, né? Eu queria autorizar tudo, mas eu não posso, porque eu não tenho que cuidar da saúde de uma pessoa, eu tenho que cuidar da saúde de 620 mil pessoas. Eu estou olhando para o lado aqui para monitorar meu tempo, tá? Que eu não vou fugir aos 10 minutos, não, vou ficar tranquilo. Então, o que a gente traz, cara, é uma necessidade de ter uma educação em saúde que as pessoas percebam isso, né? E muitas vezes eu encontro colegas dizendo, Anderson, tem 40 anos que eu tenho CACI, eu paguei tantos R$ 1.000 nesses 40 anos, eu quero usar. Eu quero usar. Eu falo, cara, não dá. O que você pagou cuidou das pessoas que precisaram atrás. Acabou, esse dinheiro não tem mais. Não é uma poupança. Você não fez uma poupança, né? Um plano de previdência VGBL que você tem um saldo e agora você quer usar desse saldo. O que a gente pagou, o que eu paguei durante a minha vida toda de CACI foi utilizado já para custear aqueles que estavam doentes. A gente não tem essa cultura, né? Então você vai vendo agora a discussão de rol taxativo. Essa discussão é inócua, cara. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai dizer nada, né? A gente tem muito pouco medicina baseada em evidência. Carlos, eu vou te dar alguns números aqui das autogestões. Nós gastamos hoje mais de 30% em diagnóstico. Diagnóstico cresceu para as autogestões mais de 60% nos últimos 5 anos. Nós estamos fazendo muito diagnóstico, mas muito diagnóstico errado. Nós estamos fazendo muito teste em quem não precisa, nós estamos fazendo muito exame. O Brasil faz 163 ressonâncias magnéticas para cada 100 mil habitantes, o Chile faz 13. A OCDE, se eu não me engano, 60, metade. Não dá para acreditar que a nossa população é tão mais doente e precisa tanto mais de ressonância magnética do que a OCDE ou do que o Chile. É desperdício, é desperdício. O nosso ponto é trazer muito medicina baseada em evidência, é realmente fazer prevenção, fazer exame em quem precisa e como precisa, né? Nós somos seres humanos de histórias diferentes, a história é diferente da sua, é diferente do Adriano, e a gente precisa de
coordenações de cuidados diferentes, a gente precisa de planos de vigilância diferentes. Provavelmente eu tenho alguns riscos que meus colegas não tenham, e eu tenho que estar atento a esses riscos. E isso não se faz no check-up que a gente vende no hospital, cara. Vai lá e submete o cara a 30 exames durante o dia, tira um monte de fotografia, e daí? Qual é a continuidade disso? O que realmente ele precisava? O que faz sentido para ele? O que ele precisa dentro da histórica dele familiar que ele não fez ali naquele momento? Então, assim, a gente ainda trabalha muito pouco, né? Divisão de valor populacional. A gente está discutindo terapias congênicas que vão custar em torno de 6,5 milhões de reais para uma doença rara, e no Brasil se morre de doença cardiovascular, cara. A gente não consegue medir nem tratar os nossos pacientes que têm índice altíssimo de risco cardiovascular, a gente não consegue baixar isso, nós não conseguimos controlar os diabéticos, nós não conseguimos controlar os hipertensos. Então, assim, é de se fazer o que a gente sabe fazer. Né? Concluindo aqui minha fala, Adriana, assim, cara, se a gente colocasse em prática 50% do que a gente sabe do que tem que fazer, cara, a gente estaria em outro patamar. Né? A gente, infelizmente, discute muito em cima das mesmas coisas, a gente fala sobre os mesmos temas, mas a gente não consegue mudar a prática. Eu concluo aqui que eu queria que a Roche desenvolvesse uma pílula, tá, Carlos? Vou fazer um desafio para vocês. Desenvolva para mim a pílula do comportamento. Um remedinho que a pessoa tome e amanhã ela queira fazer mais atividade física, ela esteja mais preocupada com a sua saúde, ela seja corresponsabilidade com o seu plano, que ela tenha, né, o melhor apetite para a alimentação saudável. Essa pílula da mudança de comportamento é a pílula do século 22 que a gente tem que criar e que vai salvar a saúde, né? Então, como é que a gente cria entre nós, atores, né, espaços e provocações, incentivos, engajamentos para que a gente mude pílulas de gestores mais eficientes, fazendo aquilo que sabem que precisam fazer, fontes pagadoras mais conscientes daquilo que estão pagando e cobrando mais desfecho, mais resultados, né? E pacientes mais bem educados em saúde e mais engajados no seu autocuidado. Acho que isso qualquer ação que a gente faça tem que ir nesse sentido. A gente tem que entender que saímos de uma mesa de negociação com laboratório e operadora, startups e operadoras, saindo de uma mesa e dizendo assim, cara, o que a gente vai fazer aqui vai levar a esse caminho. A gente não vai resolver da noite para o dia, não existe bala de prata, mas o que a gente está conversando aqui vai fazer mudar esse panorama. É isso que eu confio, é isso que me faz acordar todo dia, André e Adriano, e tentar fazer diferente. Obrigado, gente. Anderson, fantásticas suas provocações. Eu vou fazer breves comentários. Eu concordo com você, tudo vai mudar por necessidade. A dor ensina a gemer. Eu acho que a gente vai viver, quer queira ou quer não, essa dor. Já estamos vivendo. Muito grande agora. Se a gente viveu um pouco em 2014, a gente conseguiu empurrar o discurso, a prática do discurso, um pouco para frente. Chegou a hora. As munições mudaram, acabaram, diminuíram. Eu aposto muito, não sei se eu estou certo, pode ser que seja um grande devaneio. Eu aposto no despertar de quem está pagando a conta das ineficiências coletivas. Tem alguém pagando essas contas. Como a cadeia é complexa, desintegrada, é fácil. Joga para frente, só que chegou uma hora que possivelmente isso não vai dar mais para acontecer. É minha tese, você sabe, né, Anderson? O pregador quase não der certo, quem paga a conta precisa, ele também, ele sozinho não faz nada, mas ele omisso, é o pior cenário. O segundo ponto que você colocou, eu digo que meu plano não é de saúde. Carlos, não existe plano de saúde no Brasil. Seja bem-vindo ao mercado de planos de doença. Eu não quero ser, eu também sou um Anderson, me conhece, um pouco crítico. Existe um desafio enorme, tem muita operadora caminhando nessa direção, é uma verdade, muitas empresas, há um movimento de caminhar na direção do cuidado com a saúde, só que o tsunami chegou antes da gente ter qualquer consolidação de resultado. A verdade é essa. Né? O momento de dificuldade chegou, sei que a gente tenha conseguido dar passos muito grandes, e talvez não tenhamos dado, porque não ficou ruim o suficiente para que a gente possa dar, o tempo vai mostrar, mas essa é uma realidade. E, Anderson, o que eu quero, quer dizer, é muito comum as empresas, já que a gente está falando muito corporativo, elas recebem sugestões de como, toma aqui, isso aqui é bom, o que eu quero, quem sou eu? Qual é a realidade da minha população? Quais são os meus valores enquanto empresa? A saúde é um valor da minha empresa? Ou eu dou plano para cumprir acordo sindical? Tá tudo, cada empresa tem a sua essência e está tudo certo. Agora, há um preço a pagar em função disso também, né? O último ponto que eu queria tocar, que é um desafio que nós temos aqui, e que passa por incentivo, o Anderson colocou, nosso desafio não é educar o usuário, como o Anderson colocou em relação ao rol taxativo, e assim. Nosso desafio é deseducar para reeducar, é muito mais difícil.
A gente criou na cabeça dele que plano de saúde eu tudo pode, eu faço, eu paguei, eu tenho que usar. E assim, nós criamos, o cheque em branco. Então, temos um desafio que é coletivo, de deseducar usuários, que o hospital não é tomografia, ressonância mármore. Nós criamos isso na cabeça, ele não é culpado, somos nós. Então, tem esse desafio. E eu quero crer que as empresas têm um papel importante, porque isso está afetando o resultado de empresa. E quem deveria estar sendo, no mínimo, copiloto do processo, eu não diria piloto, piloto é usuário. Em última análise, o piloto do processo é o usuário. Copiloto é quem está pagando essa conta e quer queira, eu espero que haja uma mudança de comportamento por parte do financiador. Acho que se a gente não fez até agora, também porque quem paga está aceitando. É a minha visão, não quero ser simplório aqui. Enfim, tem que tomar cuidado, senão minha moderação vira uma fala, né, Anderson e Letícia e Carlos? Eu vou passar Fica à vontade, aqui para amigo, você é o cara. Que isso. Eu vou passar aqui para as perguntas, ainda não recebi nenhuma. Eu vou fazer uma pergunta, Anderson, para você. Eu vi há pouco tempo atrás, não sei se já existe algo nesse sentido, achei muito interessante, como você colocou, quer dizer, autogestões têm limitações em relação a poder se juntar, fundir com outras, etc., uma população que não oxigena, a carteira que não oxigena, mas eu vi um movimento interessante, acho que foi em Minas, de 4 autogestões que se juntaram para montar unidades de atenção primária, etc. Eu achei simbólico aquilo, quer dizer, talvez esteja ainda engateando, não deixa de ser um movimento na direção de tudo que a gente está falando aqui nessa mesa. Como é que está isso? Conta um pouquinho para a gente dessa... Eu não sei nem se a Cassi está nessa espécie, acho que a CEMIG está... Eu não me lembro, confesso que não me lembro o nome das... Mas eu achei muito simbólico, muito emblemático essa iniciativa. A gente vem trabalhando, né, cara, na busca da eficiência. Então não tem jeito, a gente tem que ser mais eficiente, isso é um fato. E a eficiência no compartilhar, as autogestões, elas têm uma grande vantagem de não serem concorrentes. Então tem coisas que só a gente pode fazer, além dessa questão da que você está aqui, né, desse serviços compartilhados, a gente tem um painel de BI hoje que a operadora faz assim, cara, no custo de cardiovascular de 40 a 50 anos está quanto? Quanto é a média das autogestões? Quanto as minhas irmãs estão tendo de custo? Para saber se eu estou na média, na mediana, se eu estou abaixo ou acima. Isso só o Unidas consegue fazer, porque as concorrentes não vão abrir esses dados, não vão abrir esses números, infelizmente, né? A gente herda tudo que é ruim do modelo americano de saúde, a fragmentação, o consumismo, e a gente não herda uma coisa que eles têm muito bacana, que é a troca de informação. A Optum, que a nossa colega teve uma experiência, sofreu muito aqui no Brasil por isso. Eu não quero passar meus dados na Optum porque tem alguma ligação com a Mil, eu não quero passar na Horizon porque tem ligação com a Bradesco, com a Cassia, eu não vou passar. Cara, isso em outros mercados, isso passa. Mas respondendo a sua pergunta, cara, então a gente tem iniciativas de... se eu não posso me juntar, se eu não posso me fundir, uma não pode comprar a outra, até porque nós somos concorrentes, vamos compartilhar, vamos criar ambientes de compartilhamento. E hoje são 7 empresas, né? A Cassi participa de um pedaço desse projeto, mas as mais fortes são realmente as empresas de Minas que compartilham. Hoje nós temos já 12 clínicas compartilhadas. Então, são 12 clínicas de APS que a gente compartilha. E o objetivo não é dividir o aluguel, o salário do médico. O objetivo é dividir know-how. O objetivo é entender assim, por que meu paciente engajou na APS e por que o seu não? E que estrutura eu tenho de rede secundária e terciária que favorece ao que eu quero encontrar como resultado que eu não tenho? Que resultados eu estou colhendo com a minha APS que você não está? Isso é muito mais importante, é muito mais rico do que dividir o salário do médico, o aluguel da clínica. Então, o objetivo, quando a gente compartilha, a maior desafio desse trabalho, cara, e foi vencido, foi chegar a um modelo comum. Porque cada um quer compartilhar, mas do seu jeito. Eu quero compartilhar com você, mas a minha clínica é amarela. Não, a minha tem que ser azul. Não, mas a minha é verde. Não, cara, vamos pintar de branco. E cada um coloca o seu logo lá. Então, assim, encontrar essas coisas que são comuns, esses bons sensos, foi o maior desafio e foi vencido. Hoje a gente está numa expansão, né? E a gente está partindo para outras, tá? Assim, modelos de auditorias concorrentes compartilhadas, modelos de clínicas de infusão compartilhadas, modelos de compras compartilhados. Então, a ideia é se juntar e sempre não é a busca pelo menor preço, né? Não é esse o foco. O foco é realmente a busca pelo melhor negócio, pelo melhor entendimento de serviço e, principalmente, todos esses serviços, eles têm como pilar, concluindo aqui, resultado. A gente começa discutindo assim, que KPIs eu quero colher? Que resultados eu vou medir disso aqui?
porque as estratégias podem ser diferentes. Nessas 12 clínicas, nós temos parceiros diferentes. Olha que legal. Cada parceiro tem a sua estratégia. Então, um parceiro de uma APS tem uma estratégia para engajamento, para vínculo, para coordenação de cuidado. Outra estratégia tem outro parceiro tem outra estratégia. O que a gente importa é o que eu vou colher de resultado. E vamos trocar essas experiências juntos, vamos sentar esses parceiros à mesa, vamos fazer com que o mercado... Porque a gente quer que o mercado cresça, o mercado mude, a gente não quer que uma empresa... Então, essas iniciativas são bem interessantes e estão, assim, cara, já consolidadas, já é um caminho sem volta e no processo de expansão, assim, muito rápido. A gente espera, daqui a pouco, ter 60, 70, 120 clínicas compartilhadas. Anderson, fantástico. Eu estava aqui, enquanto você falava, pensando... Não deixa de ser um resultado da dor. A dor ensina a gemer, né? Quer dizer, o fato de vocês terem conseguido se juntar, e você colocou muito bem, não subestime as diferenças que são colocadas de início à mesa. Vencer essa inércia, né? É uma inércia, né? Você vencer essa inércia, você vai longe, e é muito bacana. Uma hora você vai voltar para contar para a gente os resultados, porque a gente sabe que isso é uma gestação, quer dizer, até que isso dê resultado leva um certo tempo, mas é impressionante ver como que banco, que um negócio financeiro, consegue se juntar e criar uma maquininha chamada Banco 24 Horas. Eles que só pensam em dinheiro conseguem fazer isso. A gente que deveria pensar em assistência em primeiro lugar não consegue, ou pouco consegue, ou consegue muito menos do que deveria se juntar para fazer certas iniciativas. E eu concordo com você, para não ficar no exemplo só do 24 Horas. A questão não é uma união operacional, é uma união estratégica de cuidado. É isso que une Sim, vocês, né? É juntar em torno de uma estratégia de cuidado. E, felizmente, por estar em praças diferentes, você acaba tendo a possibilidade de ter benchmarks. Quer dizer, meu parceiro aqui é melhor do que o outro, opa, posso trocar, enfim, é um grande aprendizado. Bacana. Letícia, uma pergunta para você. O desafio, como é que você vê o desafio? O que vocês têm feito no sentido de... O Carlos falou sobre isso, o Anderson também. O desafio do autocuidado e, em última análise, do engajamento. Quer dizer, como no final do dia trazer quem está lá na ponta usando para um outro patamar de consciência, o que vocês pensam, o que vocês têm feito nesse sentido? Que é um grande desafio, né? Como chegar na ponta. E como também medir resultado de maneira que seja isenta, né? Como fazer isso? A gente também falou aqui da dificuldade de medir resultado. Não, verdade. A questão do engajamento, ela é um desafio bastante grande, e uma coisa que a gente percebeu, né, a gente hoje tem um mix entre atendimento virtual e atendimento presencial em duas praças, tá? Rio de Janeiro e Minas. E quando a gente considera o resultado de engajamento das duas praças, ele é diferente. Onde em Minas a gente consegue um engajamento muito maior do que no Rio. E acho que a questão do Rio é porque a gente tem uma oferta muito grande, né, de serviços, e uma população que culturalmente está acostumada a utilizar muito e não concentrar talvez o serviço em um local, né? E enquanto que em Minas a gente conseguiu, até pelo lugar já ter essa cultura e das pessoas olharem para a clínica ou aquele serviço como, nossa, agora eu tenho a solução para todos os meus problemas, né? Eu tenho uma clínica, essa clínica ela me atende presencialmente, eu faço todos os meus exames lá, se precisar de alguma coisa ou de algum retorno, eu posso fazer isso virtual, e aquela equipe de saúde vai me acompanhar, né, não só nesse cuidado primário, mas caso eu precise de um atendimento secundário. Então, a experiência foi muito mais, talvez, gratificante no sentido da gente conseguir mais essa coordenação, né? Por conta da cultura do local. Então, tem essa questão, e acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que em outras praças a gente vai ter que deseducar para depois educar, né? Você não está falando da Bahia, não, né? A questão de deseducar? Não, eu acho que assim, todos os grandes centros, né, onde a gente tem uma fragmentação enorme e muita oferta de serviços de saúde, fica mais difícil a gente conseguir engajar esse paciente ou fazer com que ele seja mais fiel,
né, aquele serviço novo que está sendo proposto para ele. E acho que em relação a toda essa questão de engajamento, é claro, a gente faz vários experimentos hoje, né? Onde tudo começa com um mapeamento de saúde. Então, a gente vai mapear aquela população. Acho que voltando ao ponto também que você tocou, acho que você e Anderson tocaram, a gente entende que diferentes clientes, eles vão precisar de soluções diferentes. Então, seja um plano de saúde, seja uma autogestão, seja empresas, cada player desse, ele tem necessidades diferentes, né? E você tocou num ponto importante de novo, Adriano, que é a cultura, né? O que eu quero oferecer? Né? Eu quero oferecer saúde, eu realmente me importo com meus pacientes, com meus funcionários, desculpa, ou eu quero só cumprir tabela e ter o plano de saúde porque é uma obrigação sindical. E aí, outro ponto, outro pilar, né, que a gente vem trabalhando bastante é o risco daquela população, né? E os riscos, eles são diferentes. Então, a gente tem populações que são mais jovens, mais saudáveis e que, consequentemente, as soluções de engajamento, né, elas precisam ser altamente escaláveis e de baixo custo. Enquanto os pacientes de alto risco, né, que a gente identificar dentro de uma população, eles vão precisar de um investimento maior, né, e soluções mais híbridas, né. E eu acho que, por fim, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é montar todas as capacidades que a gente precisa para tanto trabalhar nessa questão das análises e do conhecimento do custo, quanto do engajamento, né? Então, a gente falou já tocou nesse ponto algumas vezes, mas assim, como é que a gente faz a coleta de dados, né? Qual é a qualidade desses dados? Né? Todo o trabalho que eu desenvolvi, acho que nos últimos 10 anos, um dos grandes desafios nossos é a qualidade do dado. A qualidade do dado, ela é ruim. E você construir soluções e tomar decisões em cima de dado ruim é péssimo, né? Então, na maioria das vezes, a gente vinha com um plano, vamos fazer, né, vamos construir soluções, construir isso e aquilo, só que você tem que dar 3 passos atrás e fazer, não, calma, antes de fazer isso tudo, vamos melhorar a qualidade dos dados, que é para a gente construir soluções que realmente vão atingir os objetivos que a gente quer atingir, tá? Então, tem essa coleta de dados, você tem depois a unificação deles, né? Esses dados estão todos espalhados, né? Tem muitas empresas que acham que o dado é propriedade delas e não tem essa cultura de compartilhar, de novo, né? Voltando àquele ponto da maquininha, de colaboração. Essa cultura no setor de saúde, ela é muito fraca, muito ruim. E aí construir, depois disso tudo, você construir soluções de análise desses dados, né? Para ir construir os processos de gestão desse cuidado e engajamento, tanto dos pacientes quanto dos prestadores, né? A gente percebeu também nesse nosso trabalho que não é só o engajamento dos pacientes. A gente precisa engajar aquele prestador. A gente precisa, talvez, também deseducar os prestadores e educar eles nessa nova cultura, né? De qualidade assistencial, de outcome e de resultado, que a gente não tem, né? A gente tem uma cultura muito dos prestadores de gerar itens em conta. Perfeito, Letícia. Deixa eu fazer um comentário. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala hoje ao vivo, né? Eu falei aqui da Bahia, simplesmente pelo fato que é uma praça altamente judicializada. Antes que me interpretem mal, por isso que eu fiz esse comentário. Carlos, uma pergunta para você. A gente está chegando aqui no final. O Anderson tocou num ponto muito interessante que fala sobre a gente se discute modelo de remuneração, mas não se discute resultado. A ANAP, por exemplo, fez uma pesquisa há pouco tempo atrás para avaliar como é que... Foi feita em julho do ano passado. Como é que está a evolução do modelo de remuneração. E a gente não sabe o número certo. O fee-for-service não vai acabar. O que a gente precisa é ponderar diferente. Quer dizer, modelo específico para situações específicas, mas com medição de resultado. Né? Então, tinha lá que, sei lá, para 30% 60% dos hospitais, até 30% dos modelos eram
diferentes, não era mais o Fit for Service, mas quando você vai esmiuçar, botar lupa, é de área global. E o que chama atenção é que nenhum deles tinha a medição do que o Anderson colocou. Qual é o resultado? Quer dizer, vamos discutir resultado primeiro, antes de discutir como é que a gente vai remunerar? E a pergunta que eu faço a você é o seguinte, a indústria farmacêutica, pelo que eu me lembro, acho que aqui no Brasil já tem iniciativas nesse sentido, lá fora também queria escutar, ela tem sido convocada a participar mais, vamos dizer, do risco, mas a partir da medição de resultados em determinadas iniciativas. Como é que você vê isso? Ótima provocação, obrigado. E antes de mais, só dizer aqui ao Anderson que já tomei aqui nota aí da pílula, vamos ver se conseguimos aí desenvolver uma molécula aí que melhora aí o comportamento dos brasileiros, né? Porque eu estou de acordo com você, é exercício, é dieta, esse é o início de tudo, não é? Então, não. É uma excelente provocação, Adriano, e na realidade há muita coisa que nós queremos fazer. Agora, não sei se nós estamos tendo fórum para poder apresentar as ideias e é isso que eu ainda estou descobrindo no Brasil, ok? Eu vou dar um exemplo para você. O NHS, lá no UK, eu conheço isso porque eu venho da Europa e sei as realidades do que é que está passando aí. Nós temos, por exemplo, programas de câncer, pacientes de câncer, de melanoma, câncer de pulmão. Nós estamos sentando na mesa com eles para elevar o discurso. E eu falo no NHS por quê? Porque eles já têm eles são como vocês poderão saber, um dos únicos sistemas de saúde no mundo que não é perfeito, e está longe de ser perfeito, mas eles estão tentando integrar essa realidade dos cuidados integrados, eles estão tentando, e acho que na curva de maturidade e de adoção estão mais à frente que os restantes países. Haverá alguns exemplos no mundo isolados, mas eles serão um deles, né? E então a gente está elevando o discurso. A lógica de comprar, você compra o medicamento da empresa X e compra o diagnóstico da empresa Y e você vai discutir o precinho melhor que pode, aí eu ponto o Anderson antes, né? O custo nós estamos focados no preço e não estamos focados no valor e naquilo que a gente podemos realmente alcançar e atingir. E quando nós começamos a elevar o discurso e a dizer assim, então mas vamos lá ver de ponta a ponta, quanto é que custa o paciente de carcinoma de pulmão para você ou paciente de melanoma para você? De ponta a ponta. E quando nós começamos a ter essa realidade, há uma série de insights que surgem. E esses insights são, por exemplo, eu não tinha a noção de que por facto de eu comprar um diagnóstico mais barato, não vou poder ter a informação necessária para poder acertar à primeira em qual é a melhor terapia para esse paciente. Okay? E hoje em dia essas tecnologias existem. Nós temos tecnologias de sequenciação que permitem hoje em dia fazer um perfil genômico de um paciente de câncer. Esse é apenas um exemplo. Isso poderá ser extrapolado a muitas outras doenças, não é? Outras áreas. Para você poder exatamente saber qual é o cocktail de medicamento que você necessita. Porque é aquilo que nós chamamos de personalized healthcare, não é? Ou seja, as doenças mais raras que estão surgindo, as doenças mais recentes, sendo câncer uma delas, mas também algumas cardiopatias, enfim, elas necessitam de um approach diferente. Elas necessitam de um approach personalizado. É isso que se chama personalized healthcare. Elas necessitam, cada doente, nós sabemos que, em média, e aí há outro ponto que eu gostaria de trazer também para a discussão, a indústria farmacêutica ela pode dar agregar um valor naquilo que é a gestão populacional. Nós temos milhões, terabytes de informação nas nossas bases de dados. Eu falo da Roche, mas falo das outras empresas. É igual. As Big Pharmas, claramente sim, e muitas outras empresas de médio volume também terão isso. Então, como é que nós realmente podemos sentar na mesa para falar dessa informação que temos, que algumas já sabemos como utilizar, mas não estamos conseguindo chegar à fala com os stakeholders principais para poder realmente dizer, nós temos essas ideias, nós somos uma empresa privada, e sim, a sustentabilidade do nosso negócio também depende de vendas, ok? Isso é um negócio. Mas antes, como é que a gente põe esse negócio ao serviço da população? Eu acho que ainda existe muito esta mentalidade de, a indústria farmacêutica, esses caras gastam muito dinheiro a desenvolver, mas eles depois enchem os bolsos aí com as infelicidades dos outros e com a falta de saúde dos outros. Nós temos que mudar esse paradigma. Okay? Eu sei que estou fugindo um pouquinho à sua pergunta, mas isto tudo está conectado, Adriano. E eu gostaria de dizer, uma das coisas que nós temos realmente a possibilidade de fazer é aproveitar essa informação que temos, esses terabytes que temos aí espalhados na nossa organização e outras organizações, e ver como é que nós podemos usar essa informação na gestão populacional
para realmente escolher um projeto, seja ele de cardiologia, de hipertensão, seja ele de câncer, onde se possa realmente mover a agulha e depois ver como é que nós podemos escalar isso, não é? Então, eu diria que aí, outcome-based healthcare é aquilo que nós buscamos. Agora, temos há aquela expressão em inglês, não é? It takes two for tango. São precisos dois para dançar o tango. E nós sozinhos não podemos dançar. Carlos, perfeito. Não se preocupe com a percepção eventual de que o que se pensa sobre a indústria, todos temos telhado de vidro. Isso é absolutamente democrático. Né, Anderson? O desafio é de todos. Todo o elo da cadeia tem algo a melhorar e a fazer. E acho que você tocou num ponto importante. Quer dizer, o desafio é quem pensa como eu, quem comunga dos meus valores. É um piloto. A gente precisa começar pequeno. Eu falo que a gente precisa fazer um gol. O gol de canela, o gol de barriga é gol, vale um. A gente precisa, às vezes, fica tentando fazer o mundo ideal, não escolhe, faz um gol. Como o Anderson citou lá o exemplo da PE, começou com 4 se juntando, vamos fazer um gol, agora já são 12, já estão ampliando. A gente precisa começar pequeno. E um palpite aqui, óbvio que tem a questão toda da LGPD, eu fico pensando na produção de estudos que vocês poderiam fazer respeitado à LGPD a partir dessa base monstruosa de dados. Quem sabe pode ser uma contribuição. Gente, estamos chegando no final. Eu vou pedir para vocês aqui, me deram um prazo de 12h25, para cada um 30 segundos, 1 minuto, para fazer as suas considerações finais sobre essa mesa. Vamos começar pela Letícia. Bom, acho que temos muitos desafios, mas muitas ideias, boas ideias. Eu acho que o segredo talvez seja mais a colaboração, né, entre todos os players do setor, para que a gente consiga fazer essa integração e buscar esses melhores resultados para os pacientes, os usuários, que eu acho que esse é o objetivo fim de todo mundo que está nesse setor, né? É ajudar as pessoas. Perfeito, Letícia. Acho que isso está em falta mesmo. A gente precisa. Esse é o caminho. Sozinho ninguém faz nada, como diz o Carlos. It takes two to tango. É isso aí. Carlos, suas considerações finais. Muito rapidamente, eu queria só dizer que temos realmente que chegar à fala e à mesa. Temos que estar aí sentados. E isso é imprescindível. E muitas vezes a gente sabe que isso é um conceito simples de entender, mas existem preconceitos, por vezes, que não nos deixam chegar aonde a gente quer chegar. Então eu deixo aqui um apelo, se alguém está a ouvir aí de autoridades sanitárias, governamentais, pagadores, por favor, tenham isso em consideração. Obrigado. Excelente. Anderson. Agradecer aqui aos colegas aqui que dividimos aqui o painel. Muito obrigado aí pela companhia. O debate acho que foi sensacional. Eu vou deixar aqui, né, as minhas provocações de sempre, né, Adriano? Acho que a gente tem que parar de ganhar com a doença e começar a trazer reconhecimento pela saúde. Eu acho que hoje a gente olha para a cadeia produtiva do nosso sistema, todo mundo, né, pelo menos a grande maioria ganha com a doença. A gente tem que inverter essa curva, mudar o mindset das organizações, isso não é fácil. O que você está falando sobre os beneficiários, né, de ter que desensinar e ensinar de novo, nós precisamos desaprender e aprender de novo, porque o diretor de uma grande rede hospitalar, ele tem realmente uma ideia de sustentabilidade, ele quer ser parceiro dos players, mas o seu gerente de pronto-socorro tem meta de internação. Então, a gente tem que realmente desaprender, né? Temos que criar uma outra forma de nos relacionar e ter a humildade de reconhecer que ninguém sabe exatamente como fazer da maneira certa, né? A gente sabe o que precisamos mudar, mas isso é um processo de cocriação, esse é um processo que tem, e como o Carlos falou, exige uma confiança mútua. A gente tem que criar esse ambientes que possam ser suscetíveis a falhas, a erros, mas a gente vai ter que aprender junto, cocriar as soluções, e esse caminho ele é importante para que a gente possa trazer, quem sabe, mais 20 milhões, mais 30 milhões de beneficiários para o sistema, desafogar um pouco o SUS, trazer outro nível de saúde e enriquecer esse país para que 9% do PIB realmente faça uma diferença enorme na saúde das pessoas. Acho que é isso que a gente espera aqui. Muito obrigado ao FIS, mais uma vez, pelo convite. Adriano, parabéns pela sua condução aí. Tamo junto, meu amigo. Precisar, só chamar. Um abraço. Combinado. Muito obrigado, gente. Eu queria fazer um resumo da fala dos três. É impressionante. A gente discute tanto evolução tecnológica,
O que está nos faltando é a evolução humana, comportamental. É disso que os três falaram. A gente precisa. O que vai mudar a saúde não é mais a tecnologia, somos nós, enquanto os nossos comportamentos e atitudes. Eu acho que essa é a reflexão final que eu faria, que resume absolutamente o que vocês três falaram. Ok? Gente, muito obrigado. Tinha uma pergunta aqui, eu vou responder no privado. Eu sou, dá para ver, descendente de alemão. Eu vou respeitar o tempo que me deram e agradecer a vocês, alemão e paraibano. Eu vou agradecer a vocês pela participação, aqueles que estiveram nos assistindo. Um bom final de semana para todos. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.